Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. Também sejam todos bem-vindos aí quem vem do canal Play Electronics, que é o nosso canal secundário. E se você deseja se inscrever aí também em nosso outro canal, mais uma marca nossa aí, o canal Play Electronics tem tudo que você precisa. Só você fazer a buscas aí no aplicativo do YouTube, Play Electronics, vai ficar para vocês aí o link do nosso mais novo canal. É só você se inscrever lá, tal, já deixa aquele fantástico like, aquele joinha muito top, algum comentário também aí, beleza. Então, galera, antes de eu passar aqui para dar explicação sobre esse projeto, essa protoboard aqui, pessoal, nós usamos aqui só no canal. Se você quiser montar, utilizar permanentemente, beleza, ok. Mas aqui a gente utiliza esse método, fica feio. Tem muitos técnicos aí, pessoas que criticam. Mas como eu já falei para vocês, é uma forma da gente poder fazer vários vídeos e não estar sucateando produtos, componentes, peças novas e estar podendo trazer vídeo aí diariamente para vocês. Então, se você quiser virar membro do canal, ter vídeos com mais qualidades, você pode ativar alguma assinatura, adquirir alguma assinatura. Nós temos uma assinatura de R$3, R$ 2,99, arredondando fica 3, que é uma assinatura para iniciantes. Você vai ter algumas possibilidades lá, é só você ver as propostas. Você vai ter também a assinatura amador, que você vai ter outro tipo de tratamento, né? Como digamos assim, vai ter outros tipos de conteúdo, outras propostas também, por R$7,99. E também nós temos a profissional, que nós temos vídeos com mais qualidade. Também cai conteúdo diariamente aí no Facebook, na nossa página, é só você acompanhar no Facebook também. Cai vídeos, conteúdos, postagens diárias, tanto no canal, os vídeos que a gente posta, e tanto as postagens aí na aba da comunidade. Se você quiser algum vídeo específico também, tanto postagens para membros e postagens também para o público em geral. Então, às vezes tem um vídeo lá, pessoal, que a gente lançou já, vamos dizer assim, 2, 3 anos, mas a gente quer que você reveja esse vídeo, porque você é um inscrito recente, então você não, como tem quase 1000 vídeos no nosso canal aqui, então você não, talvez durante todo o tempo que você esteja inscrito, você não vai conseguir ver todos os vídeos. A gente traz os melhores, as indicações aqui do canal mesmo. Mas vamos lá, então, esse projeto aqui é um projetinho, é um pré-amplificador. Na realidade ele é um pré e amplificador também. Mas o interessante desse projeto aqui mesmo é você utilizar ele para excitar uma etapa de amplificador, uma etapa de alta impedância. Então ele é um pré-amplificador de 2 etapas, que você pode utilizar ele como um amplificadorzinho ou como um pré-amplificador para excitar um amplificador com maior potência. É um circuito muito simples. Nós vamos ter uma alimentação de 9 volts nesse ponto aqui. Nós vamos ter uma alimentação de GND, uma fonte assimétrica com 2 tensões. Nós vamos ter a entradinha de áudio, que vai vir de um notebook, um computador, um palm top, um laptop, um celular, um smartphone em geral. E aqui nós vamos já ter a saída. Essa saída aqui você pode levar a um amplificador com GND também, para excitar um amplificador de alta potência, né, de alta impedância. E também você pode levar algum outro falantinho se você desejar. Esses transistores aqui são os transistores BC548, podem ser substituídos por BC547, BC337, entre outros equivalentes, BC23904, 2SC1815, o 2SC815. Então existem várias possibilidades de você estar manipulando esse circuito. Vamos lá aqui então. Eu já falei para vocês a entradinha de áudio, a saidinha. É uma protoboard meio feinha, pessoal. Mas se você montar ele funcionar, você vai ver, você vai ficar muito feliz da vida mesmo. Porque nós trouxemos essa possibilidade aí. Se você quiser, lógico, montar. Tem gente que gosta de plug and play, Arduino e tal, pronto, já era.
Mas outras pessoas gostam de montar, então fazer os testes. Essa protoboard aqui, galera, é muito legal para fazer teste. Você pega, faz teste, remove os componentes, monta novamente. Nós vamos colocar o potenciômetro aqui. Vamos lá. Esse potenciômetro é o seguinte. Nós estamos vendo a entradinha de áudio, ele está de frente aqui para nós. Nós vamos ter a entradinha de áudio aqui. Nós vamos ter o GND e nós vamos ter o meio. O meio aqui, justamente onde vai ser a procura do nosso áudio. Vamos lá que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, na verdade, ele ficou errado. Se você seguir às vezes pelo diagrama, o potenciômetro, galera, sempre às vezes ele confunde, né? Sempre ele vai dar a diferença. Porque aqui é o seguinte, do formato que eu soldei ele devia, quando você virar para a direita, que é o padrão, né? Sentido horário, ele aumentar o volume. Mas aqui da forma que eu soldei, eu vou ter que virar o sentido anti-horário para ele erguer o volume, porque a entradinha, né, de áudio tá aqui. O potenciômetro, o terminal, o conector metálico dele, no terminal metálico, tá à minha esquerda. O do centro, que justamente é o que faz a busca entre bloqueando o áudio, indo a GNDI, e procurando o áudio, indo ao dispositivo lá, né, ao áudio do dispositivo. O do centro, ele tá indo, né, para o centro do amplificador, lá, né, para o amplificador, o pré-amplificador. E o da minha direita, o terminal da minha direita, ele tá indo a GND. Então, quer dizer, o do centro, quando nós virarmos sentido horário totalmente para a direita, ele vai travar no GND e vai bloquear o áudio. E aqui, quando nós virarmos sentido anti-horário para a esquerda, ele vai procurar ali o áudio e vai erguer o volume. Então tá errado. Você vai ter que trocar ele, vai ter que inverter de posição. Com essa parte aqui, galera, pro outro lado, ou você achar um potenciômetro aí, diferente. Potenciômetro existem várias formas de você estar ligando. O importante é você deixar ele funcionando. Na entrada de áudio aqui, esse esquemático eletrônico vai ficar disponível para vocês. Vai aparecer aqui na tela, vai aparecer os links para download. Você que é membro, vai aparecer o vídeo também sem anúncios e também um esquemático sem os encurtadores de link. Então, bem mais prático. Aqui vai um capacitor de 10 microfarad. O corpo dele está 10 UF por 50 volts. Esse capacitor aqui, ele serve para desacoplar o nosso dispositivo. Como assim, cascudo pescador? O que quer desacoplar o nosso dispositivo? A energia que está circulando pelo amplificador, ela não retorna para o nosso dispositivo. O GND aqui, beleza, vai estar entrando em contato direto. Mas o que pode causar dano ao nosso dispositivo aqui, fechando um curto nele, é o capacitor, é o positivo. Então, aqui, se por exemplo queimar o nosso amplificador aqui, o nosso dispositivo smartphone não vai, porque esse capacitor ele serve de segurança e uma filtragem filtrando o áudio. Beleza, vamos soldar já o próximo aqui, que vai entre o coletor e a base dos transistores, que a gente já vai soldar eles. Eu sempre soldo meio por último os transistores, né? Deve ter gente aí que fica puta da cara, né? Ok, ele vai levar o áudio do coletor do primeiro transistor até a base do segundo. Já vamos soldar aqui o transistor. Eu vou utilizar aqui por curiosidade o 2SC1815, tem várias unidades. Ele é utilizado em pré-amplificador de módulos automotivos, de amplificadores de som em geral. Então ele é bem bacana porque ele consegue nos oferecer um pré de qualidade, porque ele já é utilizado para esse fim. O pinout aqui, a posição dos terminais entre base, coletor e emissor desse transistor vai ser o seguinte. Começa no número 1 a minha esquerda, o emissor, o do meio o coletor, e o da minha direita vai ser a base. Nós vamos ter que trabalhar aqui com os terminais. Então, o da minha direita vai ser a base. A gente vai ter que trabalhar a coisa aqui, hein? Base, coletor e emissor.
Q1, transistor número 1 já foi soldado. Agora o segundo aqui vai ser também um 2SC1815. E tem outros de amplificação também. Pode ser um PNP, daí vai de você ter conhecimento e alterar ele, os terminais. Esse aqui é o mesmo transistor do outro. A disposição dos terminais ele, olha, pode dar uma olhadinha. O outro era um pouco diferente a inscrição, mas é 1815 também. Ó, dá uma olhadinha. Então esse também, os terminais são iguais, idênticos, é o mesmo transistor. Nós vamos soldar aqui. Base, coletor e emissor. Muitas pessoas me perguntam se eu tenho um projeto assim. Às vezes eu posto sobre um amplificador e pergunto, viu, esse teu amplificador aí consegue citar um outro amplificador? Daí, geralmente, amplificadores já prontos, com CI e tudo, sim, pessoal, não serve. Tem que ser coisa específica mesmo para que esteja um funcionamento legal. Sabe por quê? Porque você pode acabar queimando o teu amplificador. Se você enviar uma quantidade de áudio muito grande, porque um amplificador, ele gera uma alta tensão amplificada, uma tensão de pico, que pode fazer com que o próximo amplificador lá, ele acabe queimando. Ok, agora nós vamos partir para os resistores. Vamos precisar de dois resistores de 270 k ohms, que é vermelho, lilás, roxo, né, e amarelo. Duas unidades, então, nós vamos soldar aqui. O primeiro vai até a base do Q1. O segundo vai até a base do Q2. Nós vamos precisar de duas unidades de resistores de 470 ohms, que é amarelo, roxo, marrom e dourado. Vamos soldar no Q2. E vamos soldar no Q1. O próximo vai ser um resistor de 22 k ohms, que vai no Q2, no emissor do Q2, até GND. De 22 k ohms é vermelho, vermelho e laranja. Esses resistores aqui, vocês vão me perguntar, viu, cascudo pescador, eu uso ele, qual que é a configuração? Você pode utilizar o resistor que você tiver, o que você conseguir achar às vezes em sucata. Se você quiser padronizado, você pode vasculhar aí nas sucatas para estar adquirindo, né, encontrando, né, resistores todos padrões. Mas se você quiser fazer assim como eu, usar resistores de várias configurações, você pode também. Mas se você quiser uma coisa bem top mesmo, você pode comprar todos os resistores. Mas em sucata você consegue, não tem diferença aqui a configuração, porque aqui é um pré-amplificador, então a diferença vai ser mínima. Já aí no amplificador de potência, lá no estágio de potência, lá você vai ter que caprichar, fazer tudo bem certinho, porque senão pode esquentar, pode acabar ocorrendo um monte de erros e falhas, né? Transistor esquentar porque você colocou um resistor que era para ser de 5 watts, você colocou de 2 watts ou de 1 watt. Então é por aí, galera. Entradinha de áudio que pode ser um P2, uma entradinha RCA, uma entrada de fone de ouvido, potenciômetro para erguer o volume. O primeiro transistor aqui, ele vai então gerar o sinal piloto aqui para o Q2, onde vai ter já uma pré-amplificação. Os dois em conjunto aqui geram uma pré-amplificação de mesma potência, mas é bem interessante esse circuito. A saída fica bem nesse ponto aqui. Vocês podem ver que a configuração dos dois é idêntica. GND e uma alimentação de 9 volts. Se você quiser utilizar 12 volts, beleza.
É isso aí, pessoal. Eu nem vou fazer o teste porque esse projeto é batata mesmo, um projeto verdadeiro aí que já habita a internet aí já faz um bom tempo, ok? E boa sorte aí nos teus testes. Espero aí que funcione. Utilize, faça uma boa montagem, porque a boa montagem vai refletir aí no funcionamento do teu projeto, é lógico. Então se inscreva no meu canal aí, canal do Casco do Pescador, da nossa equipe fantástica, no canal Play Electronics, canal do Loco Boy, nosso canalzinho de comédia. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha, tchau, tchau.